Então, fique à vontade aí para tocar o seminário. Compartilhamento ali embaixo, né? Se você tiver algum material para compartilhar. Certo. Primeiramente, né, obrigado, Luiz, pelo convite. Agradecer aí a oportunidade de estar falando com vocês. Seria bem melhor, né, estar presencialmente mesmo, poder tomar um café aí com vocês aí, no Paraná. Agradecer mesmo. E deixa eu tentar compartilhar aqui. Bom, funcionou? Aham. Aqui está falando para mim que eu estou vendo a sua tela. Vou tirar aqui, desculpa. Bom, pessoal, então, né, o título da palestra de hoje, como o Luiz falou, eu sou professor do DI, do Departamento de Informática, e também membro do PPGI, pós-graduação. Meu foco de pesquisa, meu doutorado foi em redes de computadores, meu pós-doutorado foi em redes de computadores, e recentemente eu tenho trabalhado muito mais com a internet das coisas, rede 5G, mobilidade, só que eu subi um pouco o nível, né? A gente sempre, quando fala de internet das coisas, está sempre focado muito naquelas pecinhas, vou comprar um Arduino e ligar um sensor de presença, vou ligar um Arduino, um ESP, com sensor de luminosidade, que é interessante também, é bastante legal, eu particularmente gosto muito dessas coisas, mas que não necessariamente é o foco de pesquisa realmente, internet das coisas. Bom, acho que agora eu coloquei em tela cheia, né? Certo? Certo. Tá bom. Então vamos lá, né? O que eu quis dizer, então, com essa história de muitas coisas além da internet das coisas? Quando a gente fala em internet das coisas hoje, eu dou a disciplina de internet das coisas já há muito tempo, 3 anos no PPGI, como pós-graduação. E às vezes eu abro para a graduação como optativa. E uma das coisas que sempre que os alunos, é um conhecimento quase que geral, comum, é que quando eu falo de internet das coisas, eu estou falando de colocar a internet em alguma coisa. Então, né, você tem aí desde microfones, a liquidificadores, geladeiras, máquinas de lavar, coloquei internet, pronto, internet das coisas. Então, o que mais acontece é de aluno me propor trabalho na linha. Professor, vou fazer uma fechadura eletrônica que reconhece quem é que está entrando. Ok, você está colocando internet, está colocando comunicação ali, mas será que isso seria mesmo a internet das coisas, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista de pesquisa, o que é que a gente pode fazer realmente quando eu falo que eu estou conectando as coisas? E aí eu gosto muito de um exemplo clássico, que é o exemplo da geladeira, né? O que significa eu colocar a internet numa geladeira no final das contas, né? Então, se a gente olhar só esse princípio básico de adicionar um serviço, adicionar a internet, a gente pode pegar o exemplo da geladeira. O Luiz, como o Luiz falou, eu fiz doutorado na FMG, eu sou mineiro. Então, isso é uma coisa ou é um trem, né? Como a gente chama lá em Minas. Tem uma geladeira, mas uma geladeira isolada, ela é a internet das coisas? Não. Então, eu posso vir pegar os trabalhos muito comuns de aluno de graduação, normalmente, eu vou colocar um Arduino na minha geladeira. Para quem não conhece, o Arduino é uma placa de prototipação fácil, então eu consigo fazer ligações de circuitos, relés, sensores, etc., muito fácil no Arduino. E eu vou colocar um Arduino na minha geladeira para saber se a porta está aberta. Então, quando eu coloco um Arduino, eu consigo fazer com que minha geladeira fique eventualmente inteligente. A porta está aberta, a porta fechando, o gelo acabou, o gelo não acabou. Consigo colocar algumas inteligências, mas ainda assim não é a internet das coisas. Agora, na hora que eu adiciono comunicação, eu posso adicionar muito mais serviços na minha geladeira, que seria, por exemplo, fazer compras automáticas, buscar menor preço, prover informação, verificar a temperatura, enfim, isso são promessas, né, no mundo virtual de IoT, que sempre se fala de como será que minha geladeira poderia saber quais produtos estão vencendo? Se eu tenho alguns desafios aí de comunicação muito, muito grandes e interessantes de se trabalhar,
mas ainda não é realidade, pelo menos não na maioria das geladeiras que existem, né? E os produtos não vêm preparados também para serem reconhecidos se estão vencendo. Só que ainda assim, uma vez que eu adicionei internet na geladeira, né, eu particularmente não consigo ver isso como internet da coisa. É uma geladeira com internet, onde eu posso eventualmente fazer algum serviço, mas não necessariamente a internet das coisas. E isso é o que mais existe hoje em dia. Você pega um fogão com internet que mostra as receitas, que você pode fazer, é um fogão com tablet, basicamente, que te mostra eventualmente algumas receitas. Mas as coisas não estão se comunicando. Então, o que é a internet das coisas mesmo? Na minha visão, né? Porque existem várias definições. É quando eu tenho realmente coisas comunicando com coisas. E aí, por exemplo, eu poderia falar, então, que a minha geladeira agora se comunica com a balança da minha casa e, eventualmente, já trave algumas gavetas e fala, olha, ok, realmente eu não vou oferecer serviço porque você passou do peso aí e não vai poder tomar refrigerante, iogurte, etc, etc. Porque eu tenho realmente as coisas comunicando com as coisas e atuando entre si. E não necessariamente oferecendo apenas uma informação num LED da tela para fora. E é aí que as coisas começam a ficar bastante interessantes. Mas ainda assim, eu estou dentro do universo de uma coisa sendo oferecida. E esse exemplo da geladeira, esse é um exemplo clássico, a maioria dos livros, o material utiliza esse exemplo da geladeira. Mas isso é replicado para qualquer outro objeto dentro de casa. Máquina de lavar, destaquei liquidificador, que eventualmente poderia ser conectados à internet, até para serviços, por exemplo, como manutenção. Uma máquina de lavar, avisar que a máquina está com algum defeito e, eventualmente, já fazer a chamada do serviço de manutenção. Mesma coisa o liquidificador, mesma coisa quase qualquer outro objeto que a gente tem dentro de casa. Mas ainda assim a gente está no nível de abstração de uma coisa, um objeto conectado à internet para oferecer algum serviço, né? Bom, e aí é que vem então a parte que eu gostaria de citar. Primeiramente, essa história, a evolução, que a internet das coisas está sob o guarda-chuva da área de redes de computadores, né? Essa é a área que eventualmente vem falando de internet das coisas. Só que rede de computadores já é um termo que começa a soar estranho. Se pegar o livro do Tannenbaum de 2002, ele chama de rede de computadores um conjunto de computadores autônomos interconectados por alguma tecnologia. Só que agora redes é muito mais do que isso, né? E aí o livro do Kurose, o Computer Networking, de 2012, ou seja, 10 anos depois, já começa a falar, pô, não dá para chamar essa disciplina mais de redes de computadores, porque eu tenho redes formadas por outros objetos. E aí, pegando uma definição mais formal, né, de internet das coisas de 2020, eu já falo que internet das coisas é uma visão onde eu capsulo bilhões de objetos com alguma inteligência embutida, com alguma capacidade de comunicação, sensoriamento e atuação sobre redes IPs. E aí, só para quem não é da área de redes IPs, é a rede que a gente acessa a internet normalmente. Essa definição ela ainda tem amarração por falar que eu estou tratando de redes IPs, que é a rede internet que a gente tem hoje normalmente. Mas na prática, eu vou falar isso daqui a pouco, né, eu tenho outros níveis de rede que não necessariamente são redes IPs, mas que em algum momento vão ser transformados em redes IPs que podem ser atuadas, que podem se juntar à rede internet, mas teoricamente elas estão fora da rede internet. Em resumo, o objetivo de internet das coisas, então, é coletar dados de um ambiente e atuar sobre ele. Essa é a definição clássica, mas também fazer o controle desses objetos e prover alguns serviços que não seriam necessariamente serviços primários daquele objeto. Como assim? Função da geladeira é gelar. Quando eu adiciono um serviço tipo compra automática, minha geladeira funciona sem compra automática. Mas quando eu agreguei um serviço para ela de compra automática baseado no que ela está vendo dentro da geladeira, é aí que eu estou falando de realmente ter uma atuação, eu estou falando de ter uma automatização e agregar valor em cima da geladeira, muito mais que a geladeira simples, convencional, que a gente tem
em casa. Bom, do ponto de vista de objeto é isso, né? Eu coloquei sensores no objeto, coloquei alguma comunicação, mas agora, né, quando eu penso num outro nível, eu vou abstrair aqui um nível um pouco acima, que é o nível de dados na nuvem. E a gente sempre pensa, né, isso é bem comum, quase todos os alunos que propõem projeto na disciplina da pós ou na disciplina da graduação, sempre pensam em colocar um objeto, colocar uma geladeira, colocar um fogão, colocar um sensor de CO2 para a qualidade do ar, ou outros sensores. É interessante, mas quando a gente tem que pensar em internet das coisas, e aí vem, que é muito além também simplesmente das coisas que eu estou colocando na internet, são os dados que eu estou subindo para a internet, para uma nuvem, seja ela a nuvem aonde for, e os serviços que vão surgir baseados na agregação não de um objeto, né, mas de bilhões de objetos conectados, milhões, centenas de milhares, seja qual for a grandeza, na hora que eu subir esse conjunto de objetos para uma nuvem, a partir da agregação desses dados, eu posso oferecer eventualmente novos serviços. E essa é a parte interessante hoje, que eu acho que é onde a mina de ouro de pesquisa para se mexer. A parte de hardware também é importante? É muito importante, obviamente, né? Mas a parte de hardware, ela é até mais complicada de se propor coisas novas, até porque o Brasil não é um país que tem tradição em desenvolvimento de sensores, desenvolvimento de sílicas, etc. É muito complicado quando eu preciso imprimir uma placa propriamente dito e fazer o nível dela de hardware todo. Mas quando eu subo para o nível, além de ser mais acessível para nós da computação, eu começo a ter uma mina de ouro, que são eventualmente os dados que eu posso lidar e quais serviços eu posso oferecer a partir daquele conjunto de dados. Então, esses serviços vão muito, mas muito além dos serviços que são oferecidos pelas coisas conectadas. Para dar um exemplo aqui ainda no nível objetos caseiros, né? A partir do momento que eu tenho uma geladeira conectada, o serviço para o usuário final, ou seja, nós, eventualmente falar se a porta está aberta, falar qual que é o consumo de energia, pegando o que existe hoje, né? Qual que é a temperatura real dentro da geladeira e fora da geladeira, que são serviços que hoje estão bem consolidados. Mas para a fabricante da geladeira, na hora que ela tem milhares desses dados de informação, ela pode eventualmente fazer desde que bem filtrado e bem tratado os dados, ter exatamente um padrão de uso, padrão de sobrecarga de geladeira, onde é que está falhando o projeto, e propor melhorias. E aqui o interessante é que a gente pode entrar na seara da privacidade, mas eu vou pular essa parte aqui, porque senão isso aí vai a tarde inteira de conversa, se eu começar a entrar na área de privacidade e o que é feito com os nossos dados propriamente dito, que é sempre mais do que a gente realmente sabe. E aí, né, aí que vem a história de eu não ser mais da área de redes, mas sim ser algo multidisciplinar, né? Eu tenho trabalhado com IoT há algum tempo e bastante comecei lá na base da pirâmide, que é fazer hardware para sensoriamento. Então, você monta sensores, faz desenho de placas, coloca o microcontrolador, faz as soldas, faz projetos de arquitetura, e você hoje ainda tem dezenas de problemas ali a serem tratados, como, por exemplo, energia, é sempre um problema bem custoso, porque algumas aplicações você tem fonte de energia disponível, eu posso ligar na tomada, outras aplicações eu não tenho fonte de energia disponível, então eu tenho que eventualmente usar painel solar ou usar baterias, mas baterias é de curta duração, então isso normalmente ainda é um problema. Energia talvez seja o maior problema de sensores no nível de hardware, hoje para pesquisa. Fora segurança, mas segurança vai ser um capítulo à parte. Depois, subindo o nível, você tem a comunicação. O que eu vou usar para fazer a comunicação entre esses sensores, né? Hoje você tem o Wi-Fi Low Energy, né, que é o Hello, que você consegue fazer o Wi-Fi usando pouca energia. Bluetooth Low Range, LoRaWAN, algumas cidades têm diversas antenas LoRa já espalhado. O LoRa é hoje, só para explicar um pouco a parte de rádio, específicos para a internet das coisas,
de longo alcance, o que acontecia até então é que você usava o Wi-Fi, usava o Bluetooth, usava Zigbee, que são comunicações de curto alcance, e colocava alguma antena de longo alcance. Agora, né, existem algumas tecnologias, agora já tem um certo tempo, na verdade, mais de 5 anos, como o LoRa e o Sigfox, que a ideia é prover como se fossem antenas celulares, rádios celulares, como se fossem rádios celulares, porque são de longo alcance, para prover comunicação para coisas. O que eu quero dizer com comunicação para coisa? É porque um objeto, ele não faz transmissão de vídeo, ele não faz streaming, não vai assistir um vídeo no YouTube, então ele não precisa de largura de banda. O que ele precisa é apenas de ter conectividade. Então, como objetos normalmente comunicam com pequenas mensagens, essas redes têm largura de banda muito pequena, mas em compensação tem um longo alcance. E aí eu destaquei 3 aqui, né, o LoRa, o Sigfox. O Sigfox ele é de uma companhia francesa, então ele é meio proprietário. Algumas poucas cidades no Brasil, se eu não me engano, são 5 cidades no Brasil que têm cobertura de Sigfox atualmente. Então não é algo que eu apostaria muitas fichas, porque é proprietário e para piorar, com o 5G, vem aí o NB-IoT, que é como se fosse, eu tenho a rede 5G, mas eu vou separar uma pequena banda do 5G para comunicação de coisas, ou seja, eu uso a rede celular para fazer comunicação de objetos, mas esses objetos eles não gastam largura de banda como gasta um usuário querendo ver vídeos no YouTube online. Então, né, enquanto a base da pirâmide ela é muita arquitetura de computadores, os próximos 2 níveis, comunicação e os protocolos de aplicações, eles são é o que hoje ficou na disciplina de redes, né, que são os protocolos de comunicação lá no nível físico, e eu começo a ter as pesquisas no nível de aplicação, que é quais são as plataformas, para onde que eu mando esses dados, quais são os protocolos confiáveis que eu posso mandar esses dados. Entre eles, o MQTT e o CoAP e o REST. CoAP e REST são protocolos como que a gente acessa a web todo dia, GET Request, e o MQTT já é um Publish Subscribe, onde eu assino, onde sensores mandam os dados assinando um determinado tópico e esse tópico vai para os interessados nele. Então, como a difusão ela é em broadcast, ela é bem mais eficiente do que um protocolo do tipo CoAP REST para um conjunto de aplicações, obviamente. Só que aí, né, eu fiz isso aqui em pirâmide, mas não quer dizer o tamanho, quer dizer que é onde eu acho que vai ficando a cereja do bolo das aplicações IoT e para onde que está indo o direcionamento, né? Que é quando foge um pouco do nível de rede, quando foge, está bem longe já do nível da coisa, mas ainda assim tem um impacto muito grande sobre o que eu estou fazendo com aquela internet que eu estou chamando de internet das coisas. Que eu coloquei aqui como modelos de negócios, é porque uma vez que eu estou agregando um monte de objetos na rede, eu estou falando da criação de novos serviços. E esses serviços não necessariamente são para o usuário final que tem a coisa, né? Só para exemplificar, eu sei que uma companhia dessas de táxi compartilhado, eles usam o celular do motorista para capturar a qualidade de sinal da rede celular da cidade e depois vendem para a operadora como está a cobertura da cidade ao longo da cidade. Ou seja, o serviço ele não tem nada a ver com compartilhamento de táxi, ele tem a ver com prover um serviço para uma terceira operadora e, eventualmente, o taxista nem sabe que ele está servindo de mula de dados de coleta de sinal de rede celular ali. Isso traz uma parte que é de modelos de negócio disruptivos, né? Eu não estou mais vendendo um produto, estou vendendo um conhecimento. E aí eu tenho um modelo de dados, eu tenho um modelo de negócio que ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ter um produto ali exatamente para vender. Então, eu acho bastante interessante, isso já vai para uma disciplina que talvez seja até um pouco a parte da computação, e que está dentro da computação ainda, mas um pouco fora da área de redes. Eu tenho me enveredado um pouco tentando abrir caminho nessa área, que é a parte de análise de dados e aprendizado de máquina em cima desses dados. Eu só consigo oferecer uma informação e conhecimento inteligente se eu consigo oferecer algum tipo de análise e se eu consigo fazer algum tipo de análise e aprendizado de máquina em cima desses dados. Essa é a parte que é bem interessante, uma vez que eu tenho uma coleta de centenas de milhares de usuários aí
na rede. E, por fim, a cereja do bolo é, quando eu falo de coletar dados do usuário, isso só funciona se o usuário aceita, mesmo que a maioria das pessoas nem leiam o que estão aceitando, mas se eles aceitam, e em alguns casos, se eles estão engajados a colaborar. Né? Por engajamento, né, vou pegar o caso do Waze, só funciona se alguém for lá e falar que teve um acidente, falar que tem um buraco na pista, e falar que tem alguma situação anômala na pista para ele funcionar. Ou seja, preciso do engajamento do usuário. Em paralelo com isso tudo, né, que vai um pouco embora eu não entrei, tem a questão da segurança e privacidade. Primeiro, como que fica o gerenciamento de dados pessoais, uma vez que entre a camada de hardware de sensoriamento e aplicações, eu preciso ter segurança nessas 3 camadas aí, para, primeiro, evitar acessos indevidos e depois vazamento de informação. Existe um bunch, né, um conjunto, eu vi até, né, Luiz, um post, não sei se você é coautor do Edson também, que publicaram aí recentemente, eu vi o post hoje, na verdade, de um arcabouço para colocar algoritmos de criptografia leve no nível de sensores, porque sensores normalmente não têm processamento, não têm energia. Você tem toda uma questão de uma linha de pesquisa nessa área de segurança, e outra que foge também um pouco da computação, mas agora a gente foi puxado para dentro dessa lama, que é a questão legal, LGPD, de DPR, CCPA, de DPR e CCPA Europa e Califórnia, respectivamente, e a LGPD, que entrou em vigor na sexta-feira da semana retrasada no Brasil. Então, tem toda uma questão sobre o uso de dados, mas é interessante que, por exemplo, a LGPD permite usar os dados para pesquisa, mas tem sempre aquele questionamento, o que é pesquisa? É só o que é feito dentro da universidade, ou que uma empresa faz com meus dados também é pesquisa, ou deixa de ser pesquisa? Você tem essas complicações aí. Mas veja, o que eu queria mostrar que realmente tem para todos os gostos quando eu vou para a linha de internet das coisas, em qual é a camada que eu quero trabalhar. Né? O Luiz, eu sei que ele gosta muito lá da camada de hardware, eu já estou mais na camada de aplicações e, ultimamente, modelos e o impacto social. E por que isso? Né? Se você pegar a Economist, essa de 2017, já tinha toda uma discussão que dados é a mina de ouro do mundo hoje em dia. Né? Não é petróleo, não é nada, Google, Facebook, etc., vale muito mais que a Petrobras e qualquer outra companhia de petróleo, justamente pela questão de dados. E agora eu começo a ter um monte de pessoas, de sistemas oferecendo seus dados, e eu tenho esse problema de como lidar, o que tratar e o que fazer com esses dados. Na verdade, eu tenho mais dados do que tratamentos, do que realmente fazer. E aí que eu estendi um pouco o conceito esse livro Internet of Things é de 2020, desse ano, foi lançado esse ano. Aí eu, pessoalmente, acho que internet das coisas não necessariamente está sempre pela rede IP, eu posso ter outras redes que eventualmente vão ser encapsuladas internamente, e depois, por algum gateway, vai passar pela rede IP, por exemplo, usando o Zigbee ou outros protocolos de comunicação, mas principalmente não se trata apenas dos objetos, se trata dos serviços que vão ser oferecidos nos layers mais acima, nas camadas mais acima, que são baseados nos dados que eventualmente foram coletados por aqueles objetos que estão espalhados. E aí, lembre-se, né, só de tudo que eu estou falando aqui, é que eu não estou falando mais de um objeto conectado mandando os dados, eu estou falando da agregação dos dados de centenas de objetos conectados, enviando, e ali que informação eu posso tirar daquilo. A dúvida, e isso não tem receita de bolo, não tem nenhum livro que vai falar, olha, desses sensores você pode tirar isso, daquele sensor Y você pode tirar aquilo. Na verdade, é todo um trabalho de o que eu posso extrair em cima dos dados que eu tenho, que faz essa parte da pesquisa nos layers superiores ser tão interessante. E aí, né, dentro das linhas que eu tenho trabalhado com meus alunos de mestrado, IC, TCC, normalmente eu criei como um guarda-chuva internet das coisas, porque é um tópico que chama
que tem atraído bastante pessoas dentro da computação, mas nesse guarda-chuva eu dividi em redes, para quem gosta mais de redes, a parte de, você tem questão que todos os objetos são heterogêneos, às vezes os objetos se movem, e aí os desafios ficam bem mais interessantes, os cenários ficam desafiadores. Eu estou no laboratório, como eles falou, no NERDS, que é um laboratório de software definido, rede definida por software, e funções definidas, funções virtuais de redes. E aí eu tenho toda a questão de como que eu controlo essa parte das coisas utilizando esses novos conceitos de redes. Então, os alunos que têm trabalhado, que têm essa veia de redes, normalmente vão para a linha de redes. Os alunos que têm a veia de mobilidade encaixam no guarda-chuva de internet das coisas dentro do sentido de mobilidade, que é padrões e modelagem. Na prática, essa é a parte que envolve machine learning, deep learning, análise de dados, e que agora tem 2 artigos no SBRC desse ano que seguem essa linha aí. Na parte de aplicações, né, que é sensoriamento participativo, as pessoas precisam engajar para participar, e na parte de análise de dados, que também está junto com a mobilidade, mas agora tem um aluno também trabalhando com a parte, será que é possível engajar, modelar o engajamento das pessoas nessas redes? E aí estudar essa parte de comportamento social, ela é muito interessante, porque ela foge muito do meu background de redes e vai muito para sociologia, psicologia, etc., que é onde eu tenho tentado fazer algumas colaborações para tentar fazer essa parte. O que é modelar o comportamento da pessoa numa rede complexa, e quando eu estou falando que nem é pessoa, estou modelando comportamento de objetos numa rede complexa, ou o comportamento de pessoas em cima de objetos, como pessoas no celular, que é a parte crowd-sensing, que é o que eu vou dar um destaque daqui para frente, que são os trabalhos mais recentes que eu tenho feito, que gostaria de apresentar para vocês. 2 objetos eles atuam de forma bem diferente dos demais, que é o celular e o smartwatch. Por quê? Porque os sensores passam a ser não sensor exatamente do objeto, sensoriando alguma funcionalidade que está dentro do objeto, mas passa a ser você. Os sensores que estão ali estão para monitorar você. Então, muito além de coisas, na verdade, você passa a ser uma coisa que está sendo monitorada quando eu estou falando do uso de celular e de smartwatch. Então, esses 2 objetos em específicos, eles são uma mina de ouro para as pesquisas que eu apresentei previamente. Né? Vamos pegar aí, então, só um celular básico, né? Básico não. Celular mais top de linha aí, ele vai ter acelerômetro, giroscópio, GPS para localização, luminosidade, batimento cardíaco, campo magnético, pressão, proximidade, detector de passo, e a lista pode crescer. Mesma coisa vai ter num smartwatch, quase que de entrada tem isso tudo aí também que tem num celular comum. Só que eu adiciono um fator diferente de uma máquina de lavar ou de um liquidificador aí, que é o fator mobilidade. Primeira coisa, as pessoas estão se movendo com esses objetos. Então, eu tenho todo um tratamento sobre como que esses objetos traçam, como esses objetos andam, como as pessoas andam, como as pessoas eventualmente se locomovem, quantos passos dão por dia, enfim, o conjunto de informação que eu posso obter a partir dos dados do celular de uma pessoa, ele é riquíssimo. E aí alguém pode falar, pô, mas aí você tem um problema de privacidade gigante. E, obviamente, tem mesmo sobre qual é o padrão que a pessoa tem. Então, a gente tem que limitar o foco da pesquisa a se conter com dados que a gente tenha e, eventualmente, anonimizar. Eu não vou entrar aqui na seara LGPD e todos os problemas de privacidade que, eventualmente, esse tipo de trabalho traz, que é uma outra linha de pesquisa, inclusive. Mas mais do que isso, uma parte interessante dessas coisas, o celular e o smartwatch, é que eles precisam da colaboração ativa do usuário para que isso funcione. O Waze só funciona se eu tiver colaboração ativa. O Samsung Health só funciona se eu tiver colaboração ativa. Eu informar que eu estou andando, informar que estou correndo, informar que estou fazendo de bicicleta. Embora existam algoritmos que tentem detectar qual é a atividade que você está fazendo. Não é, isso já é relativamente bem consolidado. Mas, no geral,
o usuário entra com qual atividade que ele está fazendo eventualmente. E a partir de sensores básicos, você começa a derivar sensores virtuais bastante interessantes, né? Como, por exemplo, um dos sensores que eu acho que foi derivado a partir de um sensor real é o sensor de sono. Não existe um sensor para falar que você está dormindo. O que existe é um conjunto de características de acelerômetro, giroscópio e rotação ali que eventualmente consegue mapear para falar que você está dormindo ou acordado. Isso é uma detecção de atividade e mesma coisa, detecção de atividade não é feita a partir de sensores daquela atividade, mas sim do conjunto de dados que eventualmente deriva naquela atividade. Essa linha ela já vai muito mais para a linha de machine learning, mas não da linha de pesquisa, não é um pesquisador de machine learning ou inteligência artificial, porque esses estão interessados em fazer novos algoritmos. Mas o difícil é fazer a modelagem de dados que façam a derivação deste conteúdo para uma determinada atividade. Então, por exemplo, no ano passado, né, a gente publicou no COUB um artigo onde um aluno fez um sistema para detectar a qualidade do asfalto baseado no celular, independente da posição do celular no carro. O desafio ali foi quais são as características que eu consigo obter do celular, no caso usou acelerômetro e giroscópio, mas quais as transformações eu tenho que fazer para que, usando algoritmos tradicionais de decisão, como árvore de decisão, KNN, etc., eu conseguisse derivar o que é um asfalto bom, o que é um asfalto ruim. Esse foi um trabalho de TCC, de trabalho de conclusão de curso, mas que foi muito bom, acabou gerando um periódico também, direto, acabo recebendo algumas chamadas por causa... É um trabalho que deu um impacto, apesar dele ter sido feito por aluno de conclusão de curso. Mas o ganho dele foi a trabalhar nas transformadas dos dados básicos que eu tenho no celular em qualidade de asfalto com uma assertividade relativamente boa. Quando eu junto esses três itens, né, eu tenho a coisa, celular, smartwatch, tablet, o que for, introduz mobilidade, introduz colaboração do usuário, tem um conceito que eu acredito até que o Thiago deva ter falado na reunião passada, é uma interseção nossa de trabalho, chamado crowd sensing, ou sensoriamento participativo. Eu preciso que as pessoas colaborem para que o serviço seja oferecido. Essa colaboração ela é ativa, como no Waze fala que é um buraco, mas poderia ser passiva, como, por exemplo, algumas aplicações de detecção de ruído, que eu só deixo ela rodando e, eventualmente, ela envia algum ruído para a nuvem para falar qual cidade tem um nível ruído de poluição mais alto ou mais baixo, eventualmente. Bom, e aí eu gostaria de dar um exemplo, né, já entrando aqui num trabalho que a gente tem feito aqui em Vitória. Falei no início, antes de começarmos, né, tem um projeto com a Prefeitura de Vitória e a Secretaria de Segurança Pública, onde a Secretaria de Segurança Pública, eles têm uma parceria com o Waze e recebem um fluxo de dados dos usuários do Waze de Vitória de forma anonimizada. Para quem não conhece, né, aqui é o Waze, a primeira figura à esquerda aqui é a distância de onde eu estou até o Unioeste, em Cascavel. São meras 22 horas de viagem, muito tranquilo de fazer de carro, né? Uma pernada só. E depois, aqui já umas outras características do Waze que eu gostaria de destacar, que é, quando ocorre um congestionamento, ele avisa ao usuário que tem um congestionamento em determinada via, avisa de forma, eu tenho a velocidade média que aquela via está naquele momento, o caminho que você vai passar está com uma outra velocidade média. Essa figura do centro, né, ela não é feita pelo usuário, ela é feita de forma agregada, ou seja, eu preciso que vários usuários estejam com o Waze aberto para que eu tenha aí uma média de qual é a velocidade, uma média da velocidade da rua naquele determinado instante. Já o informe de acidentes, a figura à direita,
ele é diferente. Eu preciso do usuário ativo falar que teve um acidente, ou, por exemplo, e isso causou um congestionamento, né, tudo, aqui no caso, os 3 carrinhos, no geral significa tá tudo parado, que, na verdade, foi o usuário que falou, olha, realmente tem um congestionamento aqui, tá tudo parado. Quanto mais usuários falarem aquilo, mais aquela informação ela é eventualmente confiável. Então, você tem níveis de confiança na informação. E aí, vamos lá, né? Primeiro problema, privacidade. Eu não posso ter acesso ao que um usuário está falando ou ao que um usuário determinado falou, onde ele estava exatamente, porque isso aí poderia ser usado para N fatores que não sejam pesquisa. Problema de privacidade é que a gente não sabe para que vai ser usado os dados sobre aquela pessoa. Por exemplo, alguém que deveria estar trabalhando, eventualmente está essa rua aí é na beirada da praia, se envolveu num acidente na beirada da praia. Por que a pessoa se envolveu num acidente na beirada da praia no horário de serviço? Então, você tem problemas aí gravíssimos quando se trata da privacidade do usuário. Então, como funciona essa parceria? Eles mandam os dados de forma agregada a cada 5 minutos sobre situação da rua da cidade e, eventualmente, quais são os eventos que foram reportados na cidade, por quantas pessoas foram reportadas aqueles eventos. Ou seja, a prefeitura não tem acesso nenhum a dados sobre ninguém, não é um Big Brother, né? Não está bisbilhotando a vida das pessoas, apenas tem a visão sobre qual é a situação do uso do Waze naquele momento, mas, teoricamente, eu não consigo desanonimizar. Teoricamente, por quê? Uma vez que eu souber quem é um identificador anônimo ali, eventualmente eu posso tentar rastrear. Então, mesmo o algoritmo de anonimização, nunca eles dão 100% de garantia que é possível não desanonimizar. A não ser que esteja bem agregado mesmo, é a média, ponto, aí não tem como falar, mas aqui eu tenho algumas informações que eventualmente poderiam ser usadas para desanonimizar, como, por exemplo, usuários que que falaram que teve acidentes, acaba vindo numa lista separada, mas de forma anonimizada. Mas, no geral, a gente não usa isso até para evitar problemas jurídicos no futuro. Bom, e aí, o que a segurança pública hoje faz com isso? Hoje, nada. Pagam para receber os dados, mas esses dados estavam sendo perdidos no banco de dados. Na verdade, nem no banco de dados. Os dados estavam indo para lugar nenhum, porque eles sequer salvavam os dados. Mas Vitória tem uma característica interessante que aqui, esqueci de colocar um mapinha, mas Vitória é uma ilha. Então, para entrar ou para sair da cidade, você tem que passar por pontes, ou a parte da cidade que não é ilha, são poucas avenidas que tem de chegada. Na verdade, aqui nessa figura do meio, essa avenida beirando a praia é uma, e a paralela dela é outra, e não tem mais como chegar por ela. São essas duas avenidas para chegar por esse lado da cidade. Então, tem um conceito chamado cerco eletrônico, que é câmeras em todas as saídas, basicamente, que permitem que a Prefeitura de Vitória monitore o que está ocorrendo nas saídas, e, eventualmente, essas câmeras têm alguns serviços do tipo consultar a placa e saber se entrou ou saiu um carro roubado da cidade. Bom, o que a gente fez na parceria, então, no nosso projeto com a Prefeitura? A gente passa, então, a receber esses dados em nome da Prefeitura para poder oferecer o seguinte serviço. A Prefeitura, hoje, ela apenas tem lá, eu coloquei aqui uma figura, essa figura é de uma reportagem, essa foto é de uma reportagem da Gazeta, jornal local aqui. E aí você tem guardas monitorando todas as dezenas de câmeras simultaneamente. Existem problemas que eles são corriqueiros de acontecer. Por exemplo, essa avenida que está em vermelho na figura esquerda, na avenida que é a BR-101, que corta o Brasil inteiro aí, e aqui corta por dentro da cidade, ela está congestionada todo dia às 6 horas da tarde. Não adianta, não adianta o guarda ficar olhando para ela para saber o que vai acontecer, porque ela vai estar congestionada às 6 horas da tarde. Então, é uma proposta, no final das contas, que a gente tem com a Prefeitura de Vitória.
eu consigo encontrar o caos dentro do caos? Então, né, pegando aqui os dados agregados do Waze, pegando todos os dados agregados, isso aqui é o trabalho de um aluno de mestrado, junto com um aluno de iniciação científica. Então, aí na figura esquerda, a gente tem, de forma agregada, o que acontece às 18 horas na terça-feira, nessa avenida que é uma das avenidas principais de Vitória. Você tem o conjunto, quanto mais vermelho, pior é o congestionamento. Né? Então, você tem um congestionamento sério nas interseções e nas bases da avenida. Interessante que essa avenida, vocês podem ver aqui no topo, né, ela liga com a BR-101, que vai ter a saída para a cidade da Serra, e ela liga com a terceira ponte, que é uma ponte que liga Vitória com a cidade de Vila Velha. Ou seja, ela interliga dois pontos de saída da cidade e, eventualmente, é muito congestionado, realmente, nos horários de pico. Não tem como não ser. E aí a gente, então, né, o primeiro problema quando eu tenho essa base de dados muito grande, que essa base de dados é relativamente grande, processar isso é muito caro, e na linha de análise de dados, quanto mais dimensões eu tenho, né, e aprendizado, quanto mais dimensões eu tenho, mais complicado fica. Então, o que foi a primeira contribuição, né, usando somente análise visual em cima dos dados que a gente tinha dos usuários? Se 18 horas a terça é congestionado, 18 horas na quinta o congestionamento é semelhante, se a gente agregar todos os dias da semana, também vai ter um congestionamento, um comportamento relativamente semelhante, a terça a quinta. Então, a gente vai tirar a dimensão dias e olhar apenas a dimensão hora para fazer essa análise de encontrar o caos dentro do caos. O que eu estou chamando de caos dentro do caos? O guarda ficar monitorando essa região em vermelho na figura que teve um congestionamento é besteira, porque vai ter todo dia. Mas, às vezes, é pior do que era o esperado. Então, quando é pior que o esperado, eu quero saber que eu mereço alguma determinada atenção ali. E aí eu tenho outros trabalhos paralelos, né? Tipo, por que hoje está pior que esperado, etc., que hoje a gente ainda não trata. E aí, né, propomos, isso aqui foi do SBRC deste ano, que ainda não aconteceu, uma detecção de anomalias que é baseado em dados heterogêneos. Então, a gente pega esses dados de sensores, o sensor, no caso, né, e aí é a parte, o além da coisa, o sensor, no caso, é a pessoa dirigindo, e, eventualmente, a gente usa também como outro sensor dados do Twitter, porque se tem uma coisa que funciona, é a Twitter para as pessoas reclamarem. Então, quanto mais gente reclamando, mais a gente sabe que aquele dado ali, ele eventualmente, ele tem algum sentido e realmente está falando a verdade dentro do Waze. Porque, às vezes, o Waze, ele baseia-se no histórico e não necessariamente está acontecendo o que ele está prevendo que está acontecendo. Então, a gente propôs um arcabouço para fazer esse tipo de coleta e, eventualmente, detectar anomalias aí utilizando algoritmos clássicos da literatura. Fazer clusterização de dados, fazer a detecção de anomalias e emitir alerta para as autoridades, para que as autoridades tenham que chamar atenção quando realmente acontece um alerta, e não necessariamente quando está o congestionamento normal dentro do esperado. Então, basicamente, né, como é que funciona, sem entrar em muitos detalhes das funções, eu tenho a velocidade média de uma determinada via. Aqui é um dia de setembro, e aqui é outro dia na figura esquerda, né? Em cima é dia 26 de setembro, embaixo dia 27 de setembro de 2019, desse ano não. E todos os dados que a gente tem sobre velocidade média de uma via ao longo da história aí, no final das contas, né? Pegando uma janela de dados aí. O que a gente faz foi aplicar uma função em cima dessa janela e gerar um cluster para esses dados. A partir daí desse cluster, desses dados, eu vou então poder derivar o que são os dados normais. Aqui a figura ficou mais claro. O que é o dia, por exemplo, 26 de setembro, figura superior,
eu tenho as entradas, eu tenho qual que é o cluster que é baseado numa janela. A gente fez diversas análises, o que era a melhor janela, pegar um histórico de 30 dias, de 15 dias, de 60 dias, até chegar qual que era o melhor que realmente atendia, e a gente, então, detecta quais são os pontos que são normais e quais são os pontos que são vermelhos, que realmente a situação é pior do que esperado. Eventualmente, né, sempre vai ser pior do que esperado, se eu estou usando velocidade média como a métrica, o que está abaixo do padrão, o que está acima significa que é melhor, não preciso considerar. E aí, como que a gente sabe se isso foi verdade ou não? Aí a gente usou os dados do Twitter para validar que, ok, realmente tinha gente considerando que ocorreu um acidente naquela via, então isso aqui realmente hoje é um dia atípico, a autoridade tem que ser alertada. A mesma coisa pro dia 27, e a gente faz isso para todas as ruas, não, para as ruas principais, porque também o sistema é muito grande, e na verdade Vitória não é uma cidade tão grande assim, né? Tem 400 mil habitantes, a região metropolitana inteira tem 2 milhões de habitantes, então você não tem nenhuma base, não é todas as ruas que ficam congestionadas, conjunto de ruas realmente que tem problemas, não passam de 50. As demais são ruas que nem valem a pena ser monitoradas. Isso aí foi o mestrado de um aluno, que eventualmente vai ser a contribuição nossa para a Secretaria de Segurança Pública, a partir do momento que ela cedeu os dados para a gente. O segundo trabalho que eu gostaria de comentar, né, esse já mais ongoing work, tá, trabalho em andamento, é que se eu tenho a mobilidade, se eu tenho, que como as pessoas estão movendo em Vitória, eu tenho um problema ainda, como eu citei, de privacidade, e principalmente eu não posso usar esses dados para fazer uma parceria com outros pesquisadores, porque esses dados são da prefeitura através de um convênio de pesquisa com a UFS. E se eu replicar esses dados utilizando que hoje, né, está bem em ápice nas redes generativas adaptativas, que é uma derivação de redes neurais, na verdade é o uso de duas redes neurais, para fazer a replicagem dos dados que existem, que existe real, para gerar um dado sintético tão semelhante quanto real. Porque eu tenho um problema. Primeiro, que os dados reais não são fáceis de obter. Será que o que eu fiz, por exemplo, a Vitória funcionaria em São Paulo? A gente não sabe, porque a gente não tem os dados de São Paulo e é muito difícil de obter. Segunda, a questão de privacidade. Mas se eu tenho um modelo que eu garanta que ele tem a probabilidade de ser tão próximo quanto o real, me permite fazer diversos estudos em diversas áreas, seja na área de redes móveis, redes veiculares, enfim, garantindo a privacidade dos dados. Então, hoje tem um outro aluno trabalhando, só para contextualizar, GANs ficaram muito famosos com as deepfaces, né, que é criar rostos falsos, a partir de um artigo que eu deixo a citação aí, depois eu mando a apresentação para vocês, usa duas redes neurais, uma que é para de entrada e uma outra que é adversária, e o resultado final acaba sendo rostos falsos. Então, essa figura aí usou um conjunto de celebridades como entrada e gerou um conjunto de rostos falsos de pessoas que não existem, baseado no rosto da celebridade. Mesma coisa fazer a conversão, né, em zebra para cavalo, cavalo para zebra, é um outro exemplo clássico de GAN aqui. Clássico, mas GAN tem 2 anos, 3 anos no máximo, né, não é algo tão antigo. Então, o que a gente pensou aqui para também tentar estar entrando nessa área e surfando nessa onda aí? Eu tenho o modelo do mapa de Vitória, eu consigo transformar isso numa rede de adjacência que tenha características tão próximas quanto as reais. Então, tem um aluno trabalhando nessa linha, 2 alunos trabalhando nessa linha, onde eles estão tentando fazer essa investigação de se é possível eu realmente mapear o trânsito de uma cidade e gerar trânsitos falsos, mas tão semelhantes quanto reais, para poder disponibilizar e fazer esses modelos serem públicos e não fechados quando tenho dados como os dados do Waze propriamente dito. Se isso funcionando, o próprio Waze poderia utilizar para soltar dados de mais cidades do que só através de convênios como a gente tem hoje entre a UFES e a Prefeitura de Vitória.
Segundo aluno, ele está trabalhando uma coisa que ela é até mais desafiadora, né, que é, eu consigo modelar engajamento, né, o que que faz a pessoa falar que teve um acidente em Vitória, né, ou em qualquer outra cidade, que está engarrafada, abrir o celular, e nós temos aí, né, o Waze, ele tem uma característica interessante, que se o cara é usuário, mas ele está dirigindo sozinho, já está errado, porque ele está usando o celular enquanto dirige. Mas o fato é que existem essas pessoas, né? E será que é possível modelar esse comportamento de uma gangue e gerar uma matriz que seja tão semelhante, mas de comportamento, de engajamento? Isso tem aplicações em diversas áreas de redes e da própria inteligência artificial que a gente ainda precisa desvendar. Esse é um trabalho bem incipiente ainda, bem no começo ainda, no final das contas. Algumas questões bem importantes que eu não falei aqui, mas que cabe, né? Quando eu falei de além de coisas, eu estou falando de nós. Nós, humanos, somos as coisas que estão além das coisas e que, eventualmente, somos os dados, né? Nós somos o produto. E aí você tem toda a questão de privacidade. Dados de companhias telefônicas, por exemplo, são uma minas de ouro para fazer compreender dinâmica de pessoas. O outro trabalho que a gente publicou no SBRC, quem participou do SBRC do ano passado, tinha um aplicativo para falar se você entrou ou não numa sessão. Então, a gente fez um mapeamento da dinâmica das pessoas que se encontram, como são os encontros, quantas pessoas, quem são os grupos que se veem com frequência, baseado apenas nos dados das pessoas que usaram aquele aplicativo do SBRC do ano passado, né? O Luiz, eu creio que deve ter feito parte da pesquisa, foi publicado no SBRC desse ano. Então era por isso que a gente estava competindo naquele joguinho. Exatamente. E aí a gente usou os dados desse ano para modelar a dinâmica das pessoas de encontros, características de encontros no evento. Mas aí vem alguns problemas de privacidade, como, por exemplo, a quem que pertence os dados coletados? É do usuário ou é da empresa, né? Sempre vai ter essa não é uma pergunta fácil de responder, né? Muita gente vai argumentar, se você está usando o serviço de graça, seu pagamento é na forma dos dados que você está provendo. Pode ser que sim. Outras pessoas já veem isso de forma diferente. Então, longe de mim querer dar a resposta real disso. Você tem a questão do LGPD, que começou agora esse ano, na semana retrasada. Ele permite o uso para pesquisa, mas ainda assim, né, nós somos da computação, a minha interpretação é, ok, eu sou da pesquisa, eu sou pesquisador, eu posso usar esses dados como eu quiser. Mas para ver um advogado e falar que eu estou errado, custa muito pouco, no final das contas, né? A questão do direito, interpretação do direito, ela é muito subjetiva, não é tão igual a gente está acostumado a ser determinístico na computação. Outra questão é, será que as empresas vão querer colaborar e prover os dados, uma vez que eu falar, Waze, eu quero todos os meus dados que eu já te provi. Teoricamente, pela LGPD, eu poderia fazer isso. Mas eles vão me dar? Aí já é outra questão, né? A questão de segurança, ela está sempre em tudo, né? Primeiro, garantir corretude de dados. Só para citar o Waze como exemplo, né? Recentemente, não mais que um ano, teve um trabalho que mostrou que era fácil ludibriar o Waze colocando um monte de celular para falar que tinha congestionamento numa determinada rua. Então, você ludibriava e os dados ali não estavam tão certos quanto pareciam. Né? Você gerava um congestionamento falso. Isso é um problema, né? Quantas pessoas no mundo estão dispostas a fazer isso em outros sistemas que não seja apenas o Waze? Questão da identificação segura. Quando eu começar a falar de coisas, né, que também é outra linha de pesquisa que tem aqui na UFSC, que é IoT para a saúde. Então, eu tenho que garantir, ao mesmo tempo que eu tenho que garantir que a privacidade, eu tenho que garantir que a identificação do paciente está correta. Eu não quero dados do meu marca-passo influenciando eventualmente esses dados sendo cruzados e, de repente, eu sou detectado com uma doença que é de outra pessoa, de outro usuário. Então, toda a questão da autenticação ali, ela é um problema. Tem uma linha de pesquisa aqui só nessa parte de IoT e saúde, porque ela realmente, a questão de segurança ela é alto nível aí, né? Usar o Waze errado, eventualmente, não mata ninguém, mas usar, como as pessoas, né, agora no Covid estavam falando, de usar respiradores com
com sensores de corretude dos dados ali. Isso pode matar um paciente. Então, você tem todos os problemas envolvidos de segurança, desde o nível físico, de hardware mesmo, que é a parte aí do Luiz, tolerância a falhas, né, um sistema desse de saúde não pode ter falhas de jeito nenhum, mas, ao mesmo tempo, no alto nível, tem que garantir a anonimidade. Eu não posso vazar esses dados, principalmente dados de saúde, para fora aí. E fora isso, eu tenho a questão da responsabilidade social desses algoritmos, que uma vez que eu estou usando, primeiro, queira ou não, nossos dados estão sendo usados todo dia. E aí eu aplico algoritmos, por exemplo, baseados em RN, redes neurais, só que o grande problema de algoritmos baseados em redes neurais é os vieses que ele pode conter. Uma vez que esse algoritmo contém viés, ele pode gerar um conjunto de informação errado que pode aumentar muito a estigmatização de grupos ou regiões. Por exemplo, eu falar que determinada região a afirmação que eu fiz, determinada região está congestionada todo dia, ela tem um impacto social grande, incluindo em preço de imóveis ali, né? Quando você vai comprar um apartamento, você vai olhar qual é o congestionamento que vai ter na sua garagem todo santo dia, e se eu fizer isso de forma errada, eu posso estar gerando um viés, estigmatizando uma área de forma muito errada, no final das contas. Bom, acho que aí, essas são as questões, né, bem, que eu tenho trabalhado, espero que tenha interseção, ou que gere interesse no grupo de vocês, de todos que estão assistindo aí, e em resumo, né, no final disso tudo, internet das coisas tem sido muito utilizada apenas na parte do objeto, existem diversos grupos de pesquisas focados na área de objeto e sensoriamento, mas você tem toda uma parte de processamento, armazenamento e semântica, que é o que vai dar valor realmente ao serviço aí que está sendo oferecido, e é isso que realmente que eu acho que hoje é a cereja do bolo para que eu consiga fazer aplicações e serviços que sejam realmente disruptivos, porque a parte de sensores, ela acaba sendo bem repetitiva, tipo, vou fazer um sensor que detecta gás, vou fazer um sensor que detecta se a geladeira está aberta, mas, ok, isso hoje está relativamente, é barato de fazer, você tem sensores para quase qualquer coisa, mas quais serviços você vai oferecer em cima dos dados que você está obtendo daquele sensor, que é realmente a cereja do bolo, é onde eu particularmente tenho achado divertido trabalhar com os alunos, embora as portas estão abertas para para todo esse círculo aí de oportunidades, né? Eu estou no grupo de data center, então tem muitos trabalhos na área de data center e IoT, como que os dados vão para a nuvem, como que vai ser lidado a escalabilidade desses dados da nuvem, por exemplo. Acho que é isso. Em resumo, né, muito além de conectar objetos à internet, posso trabalhar, então, para alunos que gostam de sistemas embarcados. Você tem a faca e o queijo aí na mão hoje, porque os sensores são baratos, como eu disse. Alunos que gostam de redes, são diversos protocolos a serem explorados ainda, a serem testados. Recentemente, o Google fez uma implementação de um protocolo chamado OpenThread. Esse OpenThread é uma tentativa de unificar protocolos de rede, e um dos maiores problemas de internet das coisas hoje é a interoperabilidade, né? Cada fabricante faz o seu jeito. O OpenThread é uma tentativa de, não, vamos todo mundo fazer de um jeito só para que as coisas sejam intercomunicáveis. Isso ainda está muito incipiente, então ainda tem muito pano para manga, muita margem de contribuição. Parte de banco de dados, né, armazenamento, os dados são pequenos, mas uma vez que eles vêm de forma frequente, você tem um grande problema aí de armazenamento de dados aí. E a parte de visualização e análise de dados, que como inteligência artificial, que são exatamente os serviços que você vai oferecer em cima desses dados que você está coletando. Por fim, tem um projeto aí que eu gostaria de divulgá-lo, né, aproveitar a oportunidade para divulgar, que chama Internet das Coisas como Plataforma Multidisciplinar de Aprendizagem, que a ideia dela surgiu com... mas eu terminei, Luiz. Automático. O projeto de ensino, esse projeto de ensino, ele é sobre prototipação, né, então são manuais para quem nunca mexeu com ESP, para prototipar o Raspberry, enfim, que vai desde o nível básico e vai subindo os níveis,
está totalmente aberto. A ideia dele era engajar professores, por exemplo, professor de banco de dados, mas que não quer mexer com sensor, pega um projeto ali, já monta o projeto e vai enviar os dados para armazenar no banco de dados, qual que seja da disciplina que ele está dando. Então, esse projeto também, ele ficou bem bacana, foi publicado agora no CSBC, ainda foi publicado, mas ainda não foi apresentado, né? Então, está aí o GitLab dele com todos os recursos disponíveis, né? Tá devagar porque precisa dos alunos no laboratório e com a pandemia os alunos estão trabalhando de casa, então as coisas são bem mais lentas do que eu gostaria. Por fim, não podia dizer, né, não menos importante, ano passado a UFSC fez 65 anos, esse aqui é o campus da UFSC, ele fica envolto por um mangue, viva a universidade pública, e é isso, quem quiser perguntar,